O início do século XX foi um período bem conturbado, como a gente já deve ter aprendido na escola, pelo menos deveria ter aprendido. No final de cada uma das duas grandes guerras mundiais, a arte teve uma grande reviravolta, porque foi necessário reavaliar o papel do ser humano no mundo e também o papel do artista como comunicador da experiência humana. E não é à toa que nesse período tão conturbado e tão confuso, certos movimentos artísticos como o dadaísmo, expressionismo tomaram força. Literatura e filosofia tomaram uma guinada muito forte para essa questão do existencial, da condição humana, e foi no meio dessa confusão que Beckett criou uma das melhores trilogias de toda a literatura. E aqui eu vou falar sobre o primeiro livro que compõe essa trilogia, que é Molloy. E a trilogia inteira vale a pena ser lida, eu já vou resumir aqui de que esses 3 livros são absolutamente fantásticos, mas não extremamente fáceis assim de se aproximar, como é em geral a arte desse tempo. Essa arte que é bem fragmentada e bem confusa, que reflete realmente o estado em que a sociedade se encontrou nesse pós-guerra. Em Molloy a gente vai ter essa obra dividida em 2 partes, em que cada uma delas é um grande monólogo de um personagem. A primeira parte já abre apresentando pra gente esse personagem, título, onde o Molloy ele vai descrever que ele está no quarto da mãe dele, sem memórias de como que ele foi para lá. Ele sabe que a mãe dele está morta, mas não lembra quando que ela morreu. E através desse monólogo ele começa a descrever pra gente o desconforto que parece vir de alguém que só está esperando pelo fim da vida. Essa primeira sessão, a gente pode dividir ela já em 2 partes. A primeira é um curto monólogo, um pequeno parágrafo, e o segundo é esse parágrafo titânico, onde Molloy começa a relembrar um período em que ele estava buscando pela mãe dele. E descreve então todas as desventuras pelas quais ele passou durante essa busca pela mãe. A segunda parte do livro é onde a narração acaba sendo tomada por Jacques Morin, um detetive encarregado de encontrar Molloy, e é ele que a gente vai acompanhar durante essa aventura, tanto física quanto psicológica, nessa busca, que por alguma razão ele está levando o filho dele junto. E apesar dessa ser uma versão extremamente resumida da sinopse, a trama é basicamente essa. A primeira metade a gente vê Molloy, durante a busca dele pela mãe, ser reduzido a essas situações de desconforto e bizarras. Na segunda metade a gente vê uma outra busca de Morin por Molloy, onde ele também começa a ser reduzido em situações de desconforto e bizarras. E o que é interessante para aqueles que se decidirem ler a trilogia inteira, vai perceber que a escrita se tornou cada vez mais complexa conforme os volumes foram avançando. E eu não digo assim no sentido de vernáculo e palavras, mas sim na forma em como as ideias elas são transmitidas. Cada vez elas ficam mais foscas, mais divergentes dentro de si própria, como se linhas de pensamento começassem a se separar e formar novas ideias. Principalmente no caso do Inominável, que o livro inteiro é basicamente esse o tema por trás dele. Mas a linguagem em si do Beckett, ela é muito sem floreios, ela é muito direta. Porque o Beckett ele tinha essa tradição de primeiro escrever o livro dele em francês, ele que é um autor irlandês, né, ele escrevia em inglês, e depois de escrito em francês, ele mesmo traduzia elas para o inglês. E essa tradução acabava não sendo feita de forma literal. Ele praticamente reescrevia o texto em uma tradução mais livre, sem se prender à estrutura física do texto original em francês. De acordo com ele, isso era feito para despojar o texto de qualquer forma de floreio linguístico, tentando deixar ele o mais cru possível. E essa linguagem mais simplificada, digamos assim, que o Beckett conseguiu alcançar, realmente consegue fazer com que essas situações pelas quais os personagens passem fiquem mais críticas, mais penosas, mais diretas, mais fácil de você conseguir se colocar no pé desses personagens. Enquanto eles vagam por esse mundo que parece ser feito inteiramente de cimento. E eu não digo só as edificações, mas também o céu, as árvores, os rios, tudo parece ser cinza e áspero. E o mundo acaba sendo praticamente um reflexo das dúvidas que existem dentro da cabeça dos próprios personagens em relação à identidade e motivação deles.
Então, enquanto eles vagam debaixo desse céu pavimentado, e aonde a violência ela ocorre de forma crua e desnecessária, onde a insegurança e o desconforto físico acelera ainda mais a paranoia e a incerteza que esses personagens têm, o leitor acaba sendo colocado no papel de questionador, de quem julga as ações desses personagens e o quão real elas são. Tudo aquilo que é dito, descrito e pensado pelos narradores causa uma certa incerteza e um certo desconforto. Mas o objetivo aqui desse livro não é só a gente duvidar do que está acontecendo. Eu creio que a melhor forma de encarar ele não é como uma charada ou um mistério a ser desvendado, ou como uma grande metáfora para Alzheimer ou o que quer que seja que afeta a mente de idosos. Ele é mais uma demonstração filosófica sobre o absurdo da existência, da memória, da sanidade, sobre como está dentro de um corpo que não obedece às suas ordens e sobre o colapso da individualidade e das experiências que definem o ser. A identidade aqui é esse templo em ruínas, desgastado pelo tempo e sem a verba necessária para que seja reformado da maneira que ele precisaria ser. A escrita, ela é circular, é autorreferente, espelha a experiência dos dois personagens, onde as ações deles simulam a técnica que é utilizada para descrever eles. E esse texto circular acaba se mostrando quase como se fosse a prisão que encarcera a existência dos personagens. Essa prisão sufocante que aos poucos começa a desmoronar, fazendo com que a experiência do leitor seja maximizada para que a gente experimente o mesmo que os personagens estão experimentando, as mesmas dúvidas e incertezas, as paranoias daquilo que está acontecendo. Molloy é esse ser sem sentido no universo e Moran começa seu monólogo com um sentido, com um objetivo que aos poucos começa a se deteriorar. E os momentos de humor nesse livro eles são tão bem encaixados, esse humor que é absurdo, às vezes dá a impressão dele não ser voluntário. Ele potencializa ainda mais o quão ridículo é a existência desses dois personagens e os seus objetivos. E é praticamente impossível o livro acabar e o leitor não já ter criado algumas possíveis suposições dentro da sua cabeça, suas teorias do que são esses personagens e como eles se relacionam entre si. Mas eu creio que o livro ele vai muito além disso. Essa leitura imediata, quando a gente começa a comparar a primeira e a segunda parte, é muito interessante, mas eu acho que Beckett, não só em Molloy, mas tanto nas suas peças quanto no resto da trilogia, ganha muito mais peso quando você começa a ler ele sem se apegar a um sentido fixo, sem se apegar à razão. O absurdo desses personagens é a realidade deles, e é nessa realidade que a gente tem que tentar se introduzir. E esse absurdo cíclico, ele se reflete tanto na primeira quanto na segunda parte. Na primeira parte, que começa dentro da casa da mãe de Molloy, já é o destino de sua jornada. E no caso de Moran, ele começa, a narração dele falando: é meia-noite, está chovendo, e ele termina sua narração se contradizendo, explicitamente falando que não era meia-noite, não estava chovendo. E tudo o que acontece entre esses começos e fins é incrivelmente fascinante e intrigante. Você fica realmente hipnotizado pelas coisas que esses personagens fazem. E essa escrita do Beckett, que por várias vezes parece ser uma paródia de diversos outros estilos e diversos outros autores, aqui torna a realidade do texto tão fragmentada quanto a realidade de seus personagens. Esses narradores que são narrados pra gente. E a nota que eu dou para esse livro são 3 pedras salgadas e uma bengala.